Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, convido a se inscrever aqui no canal, aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muita gente passa por aqui e não é inscrita, hein? Contando com a sua inscrição aqui também e com like pro YouTube, tá sempre te informando dos nossos vídeos, notificando você. Seguinte, galera, Flamengo já embarcou, já chegou em São Paulo, inclusive a gente vai mostrar essas imagens aqui do Flamengo chegando e também o Márcio Garcia, né, avisando que está indo aí com Outsider Tours para Montevidéu, final no dia 27 de novembro. Também está aqui no comentário fixado o link do Nação BRB Fla para você abrir a sua conta com o cupom Paparazzo logo depois da selfie e ajudar muito o Flamengo. 50% do lucro vai para o Flamengo. Vamos ver aqui agora a saída do Flamengo do Rio de Janeiro, a chegada do avião, né? A gente também trazendo aí informações importantes para vocês. Aí então a imagem do Flamengo embarcando para São Paulo, para esse jogo contra o São Paulo lá no Morumbi, né? Amanhã às 16 horas, jogo da Globo. Vocês viram a imagem ali do Davi Luiz embarcando, né? Então o Flamengo vai ter aí a sua zaga titular à disposição, já que o Davi Luiz e o Rodrigo Caio também embarcou ali, não estava ao lado dele, mas embarcou também o Rodrigo Caio. A gente vê ali também o Michael, o Bruno Henrique, Gabriel Batista, o Hugo Souza, que deve ser o goleiro titular, né? O Diego Alves novamente não embarcou, né? De novo fora, ali o Pires da Mota também. Olha aí o Rodrigo Caio que eu falei, ó, tá aí o Rodrigo Caio. Então o Flamengo embarcando, ó, Gabigol. Partiu o CP, hein? Estamos chegando. E aí vocês puderam perceber a ausência, né, também além do Diego Alves, do Diego Ribas, do Felipe Luiz. Diego Ribas porque foi expulso, né? Vai cumprir a suspensão. O Everton Ribeiro, que voltou agora, embarcou, né? Ele voltou depois da suspensão que ele cumpriu também por expulsão. Mas a gente teve a ausência do Felipe Luiz. Treinou bem, né? Tava treinando bem já essa semana. Fez 2 bons treinos aí nos últimos dias e acabou, até por opção do departamento médico e da comissão técnica do Flamengo, acabou aí sendo poupado nesse jogo, porque está voltando agora de lesão, está se recuperando, e aí a melhor opção foi por manter ele no Rio de Janeiro. Mas o Davi Luiz, como vocês viram, embarcou, e quando o Davi Luiz não jogou, ele nem embarcou, né? Ele nem embarcava quando ele não jogava. Estava evitando desgaste de viagem também. Agora não, agora ele embarca, ele viaja, então há a possibilidade do Flamengo jogar com o Rodrigo Caio e o Davi Luiz. Os laterais, Mateuzinho e Ramon, né, já que o Felipe Luiz nem embarcou, ou a gente pode ter também novamente o Rodinei, né, o Rodinei atuando aí no Flamengo, novamente na lateral. A gente tem também os jogadores que embarcaram, Thiago Maia, o Arão está de volta, então o Arão deve ser titular. Arão, e aí a gente tem a possibilidade do Andreas jogando aí com a volta do Everton Ribeiro e a opção ali que a gente vai ver quem que o Renato vai escolher, né? Porque ele continua sem contar com a Arrascaeta, a gente vai falar sobre a Arrascaeta, o Arrascaeta que pode estar voltando, mas não agora, não para esse jogo, talvez para o jogo contra o Corinthians. Aí a gente fala o seguinte, o Flamengo tem ali o Andreas jogando de segundo volante, ou ele vem com o Thiago Maia e o Andreas com o Everton Ribeiro, ou ele vem com o Andreas, que ele tem jogado melhor de segundo, com o Everton Ribeiro, Michael e na frente Bruno Henrique e Gabigol, tá? Tem opções, o Flamengo tem um elenco forte para conseguir essa vitória em São Paulo. Aí a gente também passar para vocês sobre a situação aí do Georgiano e Arrascaeta. O Arrascaeta que está há muito tempo parado, né? Desde que ele teve a lesão lá na seleção do Uruguai, e se preparando para essa final, ele que não foi nem convocado para os jogos das eliminatórias aí pela seleção do Uruguai, justamente por esse problema da lesão, ele não foi convocado para os jogos de novembro, e agora ele está iniciando a fase de transição da sua lesão, ele começando o seu tratamento já no campo, fazendo uma transição, né, aquela fisioterapia, e aí continua os trabalhos no Rio de Janeiro, e pode ser que segunda-feira ele já comece a treinar com bola, terça-feira ele já comece a treinar mais integralmente, vamos dizer assim, com o restante do grupo, para estar
relacionado para quarta-feira. Ainda acho difícil ele atuar no jogo contra o Corinthians no Maracanã. Pode ser relacionado? Sim. Pode ir para o jogo? Sim. Entrar em campo talvez só se for por muito pouco tempo. Acho ainda arriscado e apressado. Talvez fosse melhor utilizar ele no decorrer da partida contra o Inter, né? O jogo que o Flamengo já faz em Porto Alegre e na sequência joga contra o Grêmio no dia 23, antes de embarcar para Montevidéu. A questão é que o jogo do dia 23 é um jogo muito complicado. O Grêmio está brigando contra rebaixamento. É um jogo pegado, um jogo arriscado. Eu não colocaria os jogadores aí que a gente depende demais e sabe que estão voltando aí de lesão. Eu não colocaria nesses jogos assim. Talvez o jogo contra o Inter seja um jogo para a gente testar um time um pouco mais completo. Mas há expectativa sim que o Arrascaeta seja relacionado para o jogo de quarta-feira, já que está iniciando aí a sua transição para o jogo de quarta-feira diante do Corinthians. Jogo esse que o Flamengo venceu por 3-1, mas que foi aquele nó tático no primeiro turno, fora de casa, lá na Arena Itaquera. Ainda sobre outras ausências, a gente tem o Isla, né, que está em quarentena lá no Chile porque teve contato com uma pessoa que teve a danada, vocês sabem, né? Teve contato e acabou tendo que fazer a quarentena. E o Pedro, que, claro, está se recuperando ainda da cirurgia da artroscopia e ainda não está fazendo transição, tem feito treinos na academia, tratamento, no caso, fisioterapia na academia. De todos aí, o que tem a recuperação ainda mais complicada para a final é o Pedro, tá, gente? O Arrascaeta está perto de voltar antes do jogo contra o Inter. E o Pedro teria que retornar pelo menos para entrar um pouquinho no jogo contra o Grêmio, né? Isso se a expectativa de retorno dele fosse cumprida de 3-4 semanas para ele poder jogar a final contra o Palmeiras. Essa aqui para o Flamengo esse será o 31º jogo agora contra o São Paulo, 31º jogo do Flamengo. Faltam 8 para o Flamengo e é a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente teve aí também uma situação para falar com vocês com relação à Justiça. A gente vai falar sobre o Davi Luiz, uma outra situação do Davi Luiz, mas eu queria falar que a Justiça determinou que o Flamengo convoque novas eleições com direito à votação à distância. A convocação inicial do clube previa apenas votação presencial. O presidente da Assembleia Geral alega que o Estatuto do Flamengo não está adaptado para votação à distância. Olha o que eles falam. Para que implementos, a nota oficial do Flamengo fala o seguinte, né, o Marcelo Conte, olha o que o Marcelo Conte alegou, né, que é o presidente da Assembleia Geral. Para que implementemos um processo de votação remoto, é preciso que existam regras claras e precisas em que se garanta o sigilo das votações e a integridade de todo o processo eleitoral, a fim de que seja imune a qualquer tipo de fraude, ataque. Tem uma série de coisas que pode acontecer. Realmente essa decisão é muito em cima da eleição, né, gente? Para você preparar todo um sistema de inteligência para proteger, questão de ataque hacker, tudo pode acontecer, né? E aí o seguinte, o juiz Leonardo de Castro Gomes, da 17ª Vara Civil, citou, até mesmo na última eleição do Vasco, segundo o Globo Esporte, tiveram muitos torcedores, inclusive, citando que ele é conselheiro do Vasco. Eu vou falar sobre isso aqui, que em sua decisão, esse juiz que é conselheiro do Vasco, segundo muitas pessoas estão dizendo aí, a matéria do Globo Esporte fala que ele citou até mesmo na última eleição do Vasco, quando foi realizada a votação à distância, para justificar que, no seu entender, há meios tecnológicos confiáveis. Tampouco é possível arguir o risco de fraude, sabendo-se que há meios tecnológicos confiáveis, opções de empresas que atuam no ramo e experiências em outros grandes clubes brasileiros, sem notícias de percalços. Vasco, Grêmio, Internacional. Mas até onde eu lembro, a eleição do Vasco acabou na Justiça, não é? E o juiz, então, como estão dizendo, que atua lá no Vasco, ele falou essa situação aí. Então, pela decisão do juiz, olha, o esclarecimento do Marcelo Conte. O Clube de Regatas do Flamengo, ele que é o presidente da Assembleia Geral do Flamengo,
através desta presidência da Assembleia Geral, publicou o edital que marcou as eleições para o dia 4 de dezembro de 2021, um sábado, na sede social do Flamengo, das 8 às 21 horas. Cumprindo a determinação constante do Estatuto do Clube, conforme a alteração estatutária feita em 2014, ou seja, o Estatuto do Clube, o Flamengo nunca teve eleição online, do nada surgiu isso. A eleição foi marcada de forma presencial, porque foi assim que os sócios e conselheiros do Conselho Deliberativo do Flamengo decidiram registrar no Estatuto, em 2014, com a intenção de evitar possíveis fraudes em votação remota e na sua apuração. É importante esclarecer que durante a grave pandemia que enfrentamos, esta presidência teve conhecimento de uma alteração legislativa para a qual os clubes não foram chamados a participar, prevendo votação à distância, em clara alusão ao momento de distanciamento social que vivíamos. Entretanto, o Estatuto do Clube de Regatas do Flamengo não está adaptado para esse fim, já que não existem mínimas regras de como a votação remota e sua apuração seriam feitas com lisura, segurança e respeito ao voto secreto. A falta de regramento colocaria todo o processo eleitoral em risco, permitindo que fosse contestado, inclusive em relação à sua boa-fé, o que não se coaduna no histórico transparente e democrático do Clube de Regatas do Flamengo. Para que implementemos um processo de votação remoto, é preciso que existam regras claras e precisas em que se garanta o sigilo das votações e a integridade de todo o processo eleitoral, a fim de que seja imune a qualquer tipo de fraude. Importante reforçar aqui que não era possível fazer uma alteração estatutária em tempo hábil, pois é vedado pelo Estatuto do Clube de Regatas do Flamengo alterar o processo eleitoral em ano eleitoral, razão pela qual essa adaptação terá que ser feita apenas no ano que vem, em 2022, para que seja submetida aos associados e conselheiros a quem compete decidir essa questão nos termos do nosso estatuto. Ou seja, o Flamengo deixando claro que não vai acatar essa decisão e que essa decisão vale para o futuro, caso isso seja decidido internamente com o conselho, com os conselheiros do clube. Tendo em vista o fim das regras de distanciamento social e que a atual legislação municipal permite 100% de comparecimento em reuniões assembleares, não havia motivos para que a eleição deixasse de ser presencial na sede social do clube, como determina expressamente o Estatuto, face à alteração estatutária realizada em 2014. Como dirigentes e associados do Clube de Regatas do Flamengo, nossa obrigação maior é cumprir e fazer cumprir o Estatuto do clube, e assim foi feito. Não obstante, há pouco nos foi informado que houve uma decisão judicial determinando que a eleição se dê de forma contrária ao Estatuto. Nossa orientação será no sentido de ser apresentado um recurso na confiança de que o Tribunal de Justiça aprecie essa questão com maior serenidade. Uma vez Flamengo até morrer, não. Então eles vão apresentar um recurso, tá? Teria que acatar, mas eles vão apresentar um recurso. Marcelo Conte Baltazar, presidente da Assembleia Geral. Essa ação foi feita, inclusive, por um dos candidatos. Como eu não gosto de ficar citando nada relacionado à eleição do Flamengo, essa história foi uma situação que acabou ferindo o estatuto do clube. A gente está trazendo a explicação numa nota oficial para vocês, mas a gente espera que tudo se resolva da melhor forma possível, que seja o melhor para todos e que realmente, o Flamengo tenha tempo, a diretoria tenha tempo, a Assembleia tenha tempo de resolver e fazer da melhor forma possível. Não adianta também surgir um negócio em cima da hora e achar que tudo vai ser feito com segurança, porque se não for feito com segurança também, não adianta, né? Veja o que foi feito lá no Vasco. O que eu estava falando aqui mais cedo, as pessoas estavam publicando, muita gente estava falando sobre isso, foi exatamente isso aqui que eu recebi, olha, que eu até retuitei. O Eric Tadeu, @Tadeu Rubro Negro, foi um dos que postou, falou que o Leonardo Castro Gomes, o juiz que soltou essa decisão aí contra o Flamengo, na questão da eleição online, vascaíno, faz parte da chapa que protagonizou essa eleição vergonhosa no Vasco, tá? Aí, aqui, inclusive, ele manda a matéria do Super Vasco com o nome do juiz, né? E mostra tudo que aconteceu lá em São Januário. Aí tá gerando a revolta aí de alguns torcedores e sócios do Flamengo. Um cara que é influente no Vasco da Gama dá uma decisão aí obrigando o Flamengo a acatar uma pessoa de dentro do Vasco, né, que é conselheiro e tudo mais, que participa lá ativamente, né? Isso aí, segundo muitos
muitos estão afirmando aí, a gente também. Eu só espero que tudo seja resolvido da melhor forma possível, né? Eu quero convidar você que está aqui acompanhando a gente até agora, nos dando essa audiência fantástica, que clique aqui no nosso botãozinho vermelho, se inscreva aqui no canal, acione a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. E claro, lembrando que no comentário fixado tem o link aí da Outsider Tours para você garantir sua passagem com ingresso. Voo bate e volta saindo no sábado, dia 27, às 9 da manhã. Voo bate e volta com ingresso incluído. Você pode garantir agora com preço mais barato, quase metade do preço das outras agências que não tem nem ingresso. Então garanta agora o seu pacote com a Outsider Tours. Também o link do Nação BRB Fla para você abrir sua conta, receber o seu cartão personalizado do Mengão. Olha aí, ó, na sua casa, movimentar, ajudar o Flamengo. Cupom Paparazzo logo depois da selfie no cadastro do Nação BRB Fla e também no link do comentário fixado, Clube de Membros e Clube VIP. 5% de desconto para você utilizar o cupom PAPA também nas lojas oficiais online, loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. 5% de desconto cumulativo em cima até de outras ofertas, tá certo? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até mais tarde ou até amanhã. Valeu!